Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hardcast. Antes de mais nada, segue a gente nas redes sociais. No Instagram, @hardtraining. No nosso canal do YouTube, Hardcast. E também estamos no Spotify, procurando por Hardcast. Hoje, temos uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Ele que, além de cuidar do dia a dia da performance de várias pessoas, ele cuida também da minha saúde e performance e da saúde e performance do Vini. Ele tá com tudo aqui em Marechal e a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde, performance, bastidores, hormônios, tudo que tá na moda, o que é fria, enfim. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel Schug. Obrigado, viu? Agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar algumas informações, aprender um pouquinho com vocês e também a gente conseguir debater alguns assuntos, igual você falou, bem polêmicos ali, né? Então, assim, estou aqui pro que precisar, vamos falar sobre tudo aí, vamos abrir o jogo. Bora. Doutor, é um prazer, doutor e meu amigo, também é um prazer ter você aqui no Hardcast. E como começou essa trajetória do medicina do esporte? Tu sempre já queria ser médico ou já tinha um outro sonho? Como que foi essa trajetória sua até aqui? Legal, isso é uma pergunta bacana, porque uma galera me pergunta, né, aqui na nossa região, na época que eu quis fazer medicina, que eu entrei na medicina, não era muito comum, né, porque, querendo ou não, a gente seguia os passos dos próprios pais ali, né, meu pai é agricultor, sou de família de agricultor, então eu caí um pouco longe do pé, mas eu sempre quis fazer medicina, desde de moleque, de pequeno, né, gostava. Um dia foram numa loja lá, pediu para eu escolher um brinquedo lá, eu escolhi um kit de estetoscópio, otoscópio lá, e eu gostava disso. Eu acho que é porque eu fiquei muito tempo internado no Hospital Rondon, então eu admirava os médicos lá, aquele ambiente também. E aí a medicina do esporte veio com o tempo. Na verdade, a gente entra na faculdade de olhos abertos para muitas coisas ali, quer ser uma coisa, quer ser outra, mas eu sempre gostei do esporte, da área do esporte, curtia muito o esporte desde a parte fisiculturismo, arte marcial, que é o que eu estou hoje em dia aqui, cuidando dos atletas. Então, com o passar do tempo foi amadurecendo essa ideia, terminou a faculdade, eu decidi buscar esse caminho. Tá, mas assim, foi gradativo ou teve um momento que teve alguma viradinha de chave pra, assim, não, é isso aí mesmo? Ou sempre assim, eu queria ser médico Eu via muita gente buscando, assim como é nosso mundo hoje em dia, buscando, em busca daquilo que seja rentável, que dê dinheiro, né? A gente sempre tem que pensar nisso também, isso é importante, né? Qualidade de vida também, né? Mas um dia eu sentei e me perguntei, eu falei, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu gosto de verdade nessa área que eu tô, que é a área médica, né? Então eu me deparei com a medicina do esporte, com esse mundo de medicina do esporte, e decidi por cuidar das pessoas dessa forma, né? Emagrecimento, melhora da performance, né? O atleta, ou aquele que não é atleta amador, né? O paizão que a gente fala, né? Que chega em casa, já ganhou tudo na vida, mas chega em casa e quer ter aquela felicidade de jogar um campeonato de futebol, de fazer uma corrida, né? De, sei lá, subir num palco de fisiculturismo ou só de melhorar o próprio corpo, né? Então eu busquei nessa área o prazer de fazer isso que eu faço hoje. Ah, legal. E faz muito bem feito. Muito. Indico de olhos fechados. E uma curiosidade, assim, que a gente tem, como que é ter uns pacientes amigos? O Matheus, como que é? É tranquilo, né? Esse tipo de área que eu tô, eu já fui militar também na área da medicina, né? Da Força Aérea. Ali é uma coisa que a gente às vezes tem que separar um pouco essa parte de amizade, de patente, porque é chato por causa do tipo de ambiente ali, né? Mas no nosso caso isso é muito legal. Então é uma parceria que a gente consegue ter um pouco de cumplicidade, né? Um com o outro, de eu poder cobrar e falar, Vinícius, manda isso aqui pra mim, não faz isso, não faz aquilo, o Bortoli também. Vai ficar olhando os stories no final de semana, cara, que inferno. Postar um negócio, 5 minutos, o doutor só manda um olhinho. Óbvio. Mas o resultado tá vindo. Então até certo ponto, isso é muito legal, né? Esse tipo de amizade, de cumplicidade, eu tenho muito isso com os pacientes, esse jogo aberto, para poder passar para os pacientes isso, eles terem a confiança no meu trabalho também. Acho que cada um tem que saber o limite também, né? Isso. E estamos sabendo, até o momento estamos sabendo. Doutor, vamos lá. Hormônio é polêmico, muita gente tem preconceito. Essa é a minha hora, hein? Essa eu gosto Muita demais. gente
fala mal, mas não sabe nada, Legal. se posiciona. Não, hoje em dia tem médico, um moleque de 13 anos aí é médico já, né? Fala de hormônio, fala o que tem que tomar, fala... Os famosos médicos de TikTok, né? Tá perigoso hoje em dia. Vamos lá, assim, você falar mal de hormônio é a mesma coisa que você falar mal do alimento. O hormônio é um tipo de composto que a gente tem vários tipos de hormônios no nosso organismo, que eles são ali necessários para o organismo funcionar como se fosse uma orquestra, sem desafinação. Então, cada tipo de hormônio tem que estar funcionando do jeito certo no corpo, né? Então a gente não pode falar mal, eu vou falar mal do alimento, o alimento é ruim porque faz engordar. Não, calma. Que tipo de alimento? Né? Em qual quantidade? Os hormônios são assim e devem ser tratados dessa forma, né? Hormônio é vida hoje em dia. É cortisol, é tireoide, é estrogênio, estradiol, é testosterona, né? Então, o equilíbrio desses hormônios é muito importante. Então, eu acho que longe de ser... É um tema polêmico, mas isso com o passar do tempo vai quebrando barreiras ali, vai ultrapassando barreiras. Então, hoje em dia tem médicos, inclusive mais velhos, que encaminham pacientes para a gente conseguir fazer um acompanhamento dos pacientes, fazendo reposição hormonal na andropausa, na menopausa, na mulher, né? Então, com o passar do tempo, eu acredito que esse mito vai ser derrubado com relação a que o hormônio é ruim. Né? E ele é bom com acompanhamento, né, doutor? Isso também é Porque importante. a gente que mora perto da fronteira, sabemos que tem gente aí se automedicando, então é complicadinho, né? Complicado. Usem, mas com o doutor Gabriel. Não necessariamente só comigo, né? Vai funcionar contigo sim. Isso. Aí, rapaz. Vai funcionar com outro profissional também que for com algum profissional. Com algum profissional, né? E, claro, você pode acertar fazendo uso sozinho, isso acontece. Mas é a mesma coisa que você tá dando um tiro vendado. Sim. Basicamente isso. Então é importante ter esse tipo de acompanhamento, porque às vezes você tenta aumentar em um lado e desequilibra no outro, né? Então esse certo equilíbrio que a gente tem fazendo acompanhamento e acompanhando os exames ali, até para prevenir de ter algum problema a longo prazo é muito importante. E dando certo, entre aspas, porque talvez a pessoa ela tá usando hormônio sozinha, mas não tô tendo colateral, não tô tendo espinha, não tô tendo queda de cabelo, não tô tendo gineco, mas por dentro a gente não sabe como tá, né? É muito difícil uma pessoa que tá sozinha fazer exames. É muito difícil. Isso... Aí, ó, meu paciente falando aí, já aprendeu, né? Defendendo, né? É importante. Às vezes a pessoa olha a parte estética, mas a gente não sabe como é que estão os exames. A gente já falou sobre isso, né? Pacientes que vêm no consultório, você olha para o paciente e ele é mister, é miss. E aí a gente faz a avaliação dos exames e com relação aos exames a gente tem um problema cardiológico, tem um problema... Lá no... Só falta enterrar, né? Porque a pessoa tá quase morta por dentro. É difícil. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na maioria das vezes, a gente tem que separar bem isso, né? Então, o que você falou é extremamente certo. Sim, tem que cuidar bastante. E, doutor, qual que é os principais sinais que uma pessoa está com desequilíbrio hormonal? A gente sabe que tem muita gente que sente fadiga, sente o desempenho no dia a dia não é o mesmo, mas tem muitos sinais silenciosos, né? Que você não consegue ver na pessoa assim, mas... Isso. Só com exames, alguns mais graves, né? Igual você falou, o hormônio também não é tudo, né? Mas a gente tem que ficar atento a alguns sinais, né? Que sinais são esses que a gente está com algum desequilíbrio hormonal? Tanto para baixo como para cima, né? Então, o paciente, às vezes, que faz uso e abuso de algumas doses de hormônios, ele pode ter esses sintomas. E aquele paciente que está na andropausa, na menopausa, que está com falta de hormônios, pode ter esses sintomas. Que sintomas são esses, né? Diminuição da libido, um desânimo, um cansaço matutino ali que a gente fala, para acordar, depois do meio-dia, para poder fazer as coisas, né? É aquele tipo de cansaço para você poder trabalhar, você parece que aquilo que você está fazendo lá não te dá mais vontade, você não tem mais vontade de fazer aquilo, né? Além disso, sono ruim, desequilíbrio de sono, né? Mudança corporal importante. Então, mudança corporal, por exemplo, na mulher, no período pós-menopausa, a mulher começa a perder curvas ali, né? Então, a mulher começa a mudar muito o próprio corpo, mantendo a mesma rotina. Isso, na maioria das vezes, não está certo. Pode ser algum tipo de desequilíbrio hormonal, né? Ganho de peso em alguns pacientes, perda de peso em alguns pacientes. Então, assim, igual a gente falou, silenciosos, hipertensão arterial, então pico hipertensivo, pontada, né? Isso, com relação ao abuso de hormônios, também a gente percebe muito nos pacientes.
Doutor, e tem muita gente ainda que confunde o uso Racional. indiscriminado com a reposição hormonal. Qual que é as principais diferenças? Então é muito importante pontuar isso também, né? Porque a diferença entre o uso indiscriminado e o uso racional, ou o uso que a gente fala fisiológico dos hormônios, no uso racional, no uso fisiológico dos hormônios, a gente vai dar de volta para o paciente aquilo que ele perdeu. Ou seja, o próprio hormônio, ou a gente vai equilibrar isso, né? Mas a gente vai dar de volta o equilíbrio para o paciente. Né? Então, um paciente com baixo nível de testosterona, de estradiol, de cortisol, que seja, de hormônio da tireoide simples, então, um paciente às vezes jovem, né? O uso racional de hormônios engloba não só a testosterona, os hormônios que a gente usa, que a gente ouve bastante falar na academia ou no meio do esporte, né? Do fitness, mas também a parte dos hormônios que a gente usa para tratamento de patologias. O uso indiscriminado, basicamente, é o uso com você não vendo, você vendado, igual a gente tinha falado, né? Aquele paciente que usa sem olhar os exames, sem ter um porquê e sem nenhum acompanhamento. Acho que eu preciso porque eu vi fulano de tal. Isso. Sem nada, né? Só vai, boa Viu sorte. o amiguinho... O cara vem aqui e fala assim, eu vi o Vini lá da Heart, ele tá ficando bombado. Eu quero usar o hormônio também. Essa semana eu recebi um paciente assim lá no consultório. Falou, já comprei o hormônio, já tá comigo, eu só quero saber que dose eu vou usar. Mas que eu vi os meninos lá, o Vini da Hard lá, tá ficando bombado. Não, o que tá vindo de gente agora... Cara, não, juro. O que tá vindo de gente, molecada. Cara, o que você acha de eu tomar isso aqui com isso aqui? Sabe se eu vou ficar grande, não sei o quê? Eu falei, mano, primeira coisa, vai com o doutor. Não, é verdade, vai com o doutor. Quem sou eu? Pra mim tá dando certo, pra ti, eu não vou falar nada, tá louco? Então esse tipo de fórmula de receita pronta é comum encontrar no consultório também. Então, isso que eu ia te pedir agora. Tu tem um diferencial, e a gente conversou sobre isso semana passada no teu consultório, que tem médico que você vai lá, se consulta, ele já te entrega o protocolo. Tu vai usar isso, isso e isso. Tá. E tu demora entre 1 milhão de aspas, 2, 3 dias. Porque você faz o que de diferente? Até peço desculpa para os meus pacientes, às vezes tem que esperar minhas prescrições ali, as avaliações. Agora eles vão entender um motivo. Mas o motivo é que o tratamento ele tem que ser individualizado, né? Eu não posso pegar um paciente de 110 quilos, cheio de massa muscular, né? E fazer o mesmo tipo de tratamento que eu vou pegar um paciente de 60 quilos e fazer isso. Então isso é uma coisa que demanda tempo, demanda estratégia, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer uma avaliação. Então, o que eu faço? Por que a gente faz avaliações lá no consultório, né? Tanto a avaliação quanto da parte de circunferência abdominal, né? Circunferência corporal, tanto a parte de bioimpedância, percentual de gordura, massa muscular, eu faço um cálculo básico com relação àquilo que eu vejo. Então, não dá para eu pegar, se eu fosse entregar para o paciente na hora da consulta, a gente ia demorar 2 horas e meia lá com o paciente. Tem que fazer a consulta e falar, ô Vinícius, espera um pouquinho aqui, que eu vou fazer uns cálculos aqui agora para poder prescrever para você a medicação, né? Então, às vezes a galera pega a receita de bolo mesmo, né? Quem já não ouviu a receita de bolo lá, que a gente fala 1 ml de dura por semana. Deck dura. 1 ml de deck dura por semana, essa aqui é a fórmula. Para você pode funcionar, mas às vezes para o cara de 60 quilos pode ser demais, para o cara de 110 pode não ser nada. É isso que a gente percebe na prática. Então, eu demoro um pouco porque eu tenho que fazer essa avaliação. Não só a parte... Demora nada, né? Tu estuda. Isso, não só a parte hormonal ali, mas também a parte de medicações, né? Claro... Talvez o cara... exatamente, talvez o cara cresça, mas cheio de espinha, caindo cabelo pra caramba, os manipulados, aí as pessoas acham que é só os hormônios, né? Isso. Não, tem um negócio ao redor ali que engloba muita coisa. Muito importante. Ali eu acho que é o pilar de sustentação. Quando você vê o prédio bonito ali, você não sabe o tanto que os caras tiveram que cavar para conseguir colocar lá embaixo. E outra, né? Fundação. Muita gente liga hormônio com bodybuilder, crescer, competição, fisiculturismo. E não é bem assim, né? Saúde. Não é bem assim, igual a gente falou. exemplo é meu pai, tá louco. Eu também. O que ele mudou. Isso. Então, assim, o hormônio, a gente usa... Eu uso em paciente que tem 16 anos, 15 anos. Por quê? O paciente tem algum tipo de déficit de crescimento, por exemplo, ou tem um hipogonadismo primário, secundário, que a gente fala, esse paciente necessita do uso, né? Às vezes alguém vai pegar e olhar a prescrição e falar, o que passou para você? Nossa, testosterona, eu tô com
você está com 16 anos, está fazendo uso, tudo tem um porquê. No meu caso, eu gosto muito de explicar e de fazer isso para o paciente. É comum entrar paciente no consultório e falar, igual eu comentei com você, já comprei a medicação, passa a dose para mim. Várias vezes alguns pacientes já se decepcionaram comigo com relação a isso. Falam, não é indicado isso daí para você, eu acho que a gente não deveria fazer isso, eu queria propor fazer isso, né? E até aí tudo bem, né? Então não é o vilão dos vilões, os hormônios, tem muita coisa pior que a galera usa hoje em dia, né? Não, exatamente. E assim, tem uma certa idade que a pessoa tem que começar a monitorar mais de perto os exames. Exame tem que fazer sempre, né? Tá. Mas assim, tem uma média de uma idade assim que não, aqui tem que começar a levar mais a sério, monitorar mais certinho. Tá. Eu não digo que tem idade, nem para homem nem para mulher, para fazer avaliação e controle dos exames hormonais, principalmente, né? Eu digo que é muito a parte sintomática. Mas o que é legal? A prevenção de tudo. Então, se você lá com os teus 20 anos, 25 anos, faz um exame de controle, o legal é que com 40 anos a gente vai ter um parâmetro de como que era isso anteriormente. Isso para a gente como médico, que faz a avaliação dos exames um por um ali, que eu explico para o paciente um por um e faço a avaliação do histórico, é muito legal. Às vezes é um paciente com colesterol total de 220. Tá, qual que é o histórico dele? Se eu não tenho histórico dele, para mim fica complicado. Se eu souber que o histórico dele, o basal, o normal dele é esse colesterol, às vezes é um problema familiar que ele tem, que a gente fala, né? Ou às vezes é um paciente que desvirtuou nesse último período. Então, o histórico é quase mais importante do que o último exame que a gente tem, porque a gente consegue fazer uma análise a partir disso. Então, eu digo que é muito mais importante essa prevenção de fazer exames anteriormente, né? E a gente fazer esse tipo de controle sintomático do paciente. Né? O paciente tem algum tipo de sintoma, busca um profissional para entender o que é aquilo. Né? A galera busca muitas outras terapias também alternativas para poder resolver isso, ou coloca a culpa em várias outras coisas. Às vezes se atrasa, a vida do cara atrasa meses, atrasa anos, e ele não resolve o problema que poderia resolver, que é uma coisa simples. É o que a gente vê no consultório. Né? O paciente às vezes não leva o exame para o médico olhar também, olha em casa, está dentro do valor de referência. Isso é uma coisa importante. O valor de referência depende da individualidade do paciente, né? Da altura dele, do tamanho dele, do peso dele, do que esse paciente faz, do que ele toma também. Não, que tem, chegou uma paciente, um aluno nosso lá, que ele está fazendo os exames, tudo certinho, mas quem está monitorando, avaliando os exames dele é o ChatGPT. E eu já falei para ele várias vezes, cara, vai no doutor, velho. Não, aqui tá dizendo que tá tudo certo, tem regulares aqui, isso aqui. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu não faço terrorismo. Acho que você já deve ter ouvido alguma coisa assim já. Sim. A gente não faz terrorismo com esse tipo de coisa, porque tecnologia, teoricamente, vem para agregar. Né? Então, a gente, como médico, também usa da tecnologia para poder nos ajudar com muitas coisas. Busca de base de estudo, caso clínico, artigo, isso ajuda e economiza tempo. Né? Mas pautar a tua saúde em uma coisa que você não sabe, às vezes, o que tem por trás e como é que né? Às vezes é muito complicado. Né? Às vezes é louco. Que ele não sabe se tu tem uma genética propícia para qualquer coisa. Diabetes ou... É igual a gente falar, tipo, eu não vou na nutricionista porque o chart calcula pra mim. Não, tem muita gente fazendo isso. Treinamento, que chega o cara lá com planilha de treino já. Então... Falando em vida saudável, tá. Quais são os principais pilares pra gente ter um equilíbrio, pelo menos? Logicamente, a gente precisa de uma rede, né, de profissionais por trás, mas os principais pilares para a gente ter uma vida saudável, o que tu... Na minha opinião, que eu falo para os pacientes também, e vocês dizem para mim se concordam, eu acho que são 4 pilares principais ali, né? O primeiro que é a parte da alimentação, e eu falo para o paciente que a alimentação, a gente tem que entender um pouco sobre o alimento, sobre tabela nutricional, não sou nutricionista, mas a gente sempre tenta buscar conhecimento a partir disso, né? Saber que você comer, sei lá, um pacote de Doritos ali é a mesma coisa que você comer 15 pães franceses, um exemplo. Né? Então, assim, a gente saber fazer esse tipo de avaliação para conseguir selecionar aquilo que a gente vai comer em que hora do dia específica e como que vai comer. Né? Então, o primeiro pilar eu acho que é a alimentação. Né? O segundo pilar eu acho que é o treino, né? Então atividade física. Mas eu não gosto de fazer corrida.
Tá bom, busca uma academia de musculação. Ah, mas eu não gosto muito de fazer musculação. Tudo bem, né? A gente tenta adequar de alguma outra forma, né? Vem para fazer cardio na academia. Se movimenta. Se movimenta. Faz alguma coisa. Né? Faz. Então caralho. busca algum tipo de atividade para fazer, Só que claro. tem uns que eu não gosto de nada. Às vezes a rotina é corrida, mas a gente consegue colocar no dia ali meia hora, 40 minutos que for. Então, acho que o segundo pilar é a parte do treino em si, né? O terceiro pilar, que é um dos principais, eu acho que é o sono. Né? Então a gente não é nada sem dormir bem. Né? Eu, pelo menos, assim, viro um caco se eu não consigo dormir bem. É complicado, é um fator complicador para mim. Tanto da parte de estresse do outro dia, né, com a parte de sono em si, você conseguir focar nas coisas, desenvolver aquilo ali, né? Até a parte de fome. Alguns pacientes, quando não dormem bem, no outro dia viram uma formiga, né? Não tem nada que pare na frente deles. Essa noite eu acordei 4 horas da manhã, eu acordei, cara, nada me fazia mais dormir. Treinei mal. Treinei super mal. Isso. Amanhã não rendeu, você fica devagar, tem mais fome. Fome não, né? Você tem vontade de comer umas coisas nada a ver. Cortisol alto, tudo alto, você vai ficar com fome, você vai ficar com tudo. E eu acho que o quarto pilar ali, então, alimentação, o treino, né? O terceiro pilar, o sono, e o quarto pilar, eu acho que é o controle do estresse, ou a saúde mental, como a gente fala. Né? Eu acho muito importante saber a hora de continuar, de parar, de dar meia volta. Acho que em todos os âmbitos da nossa vida a gente tem que tentar fazer esse tipo de controle com todas as pessoas, né? A pessoa que mora com você, teu pai, tua mãe que for, né? Tua esposa, né? Ou teu amigo, teu colega, ou com você mesmo, que às vezes a gente se estressa com nós mesmos. Então acho que esse controle é bom. Se você faz besteira, faz cagada em um dia, né? Com relação a alguma coisa, por exemplo, o Borto acabou de falar, se meu sono foi horrível, acordei 4 da manhã, não consegui mais dormir, pelo menos ele veio treinar. Então ele não errou em 2 coisas por causa de uma, ou em 3 coisas por causa de uma, né? Então a gente tem que sempre pensar nesses 4 pilares ali, mas a gente não desestruturar tudo, né? Então acho que são os 4 pilares principais para a gente ter uma vida saudável, entre aspas. Com certeza. E qual que é os principais erros? Por exemplo, eu vou competir agora, você está acompanhando eu ali de perto, mas eu ia falar, eu vou competir, vou sozinho. Não quero acompanhamento de ninguém, não preciso, eu vou tomar o que eu vi lá no chat lá, o que o atleta fulano lá falou que tomou e deu certo. Qual é o erro maior erro que tu acha que a pessoa está cometendo? O maior erro que eu vejo dos pacientes no consultório é a falta de paciência, eu acho. É querer resultado rápido. Porque o querer resultado rápido, ele influencia em muitas outras coisas ali. Do paciente querer aumentar a dose da medicação, dele querer usar outra medicação junto disso, dele querer trocar aquilo que ele está fazendo, ou dele não ter adesão ao tipo de tratamento e largar aquilo que ele está fazendo. Então, assim, essas 4 coisas podem acontecer com aquele cara que não tem paciência para entender o processo. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, né? Dependendo do que o cara está fazendo, do que ele está tomando, é mais rápido esse processo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, do tratamento da patologia que ele tem. Mas acho que a falta de paciência é o principal dos males. Se for para falar alguma coisa que eu queria que colocasse na cabecinha de todo paciente que entrasse no consultório, ia ser paciência. Não porque a gente não tem resultado, mas é porque às vezes aquele paciente vem no consultório, ele perdeu 10 quilos no mês. Só que ele viu o cara que perdeu 22 que tem. E ele fica bravo com o que está acontecendo com ele, acha que não está certo, ele quer desistir. Ou ele quer aumentar a dose, ou ele quer mudar a estratégia dele, né? Então essa estratégia de falta de paciência e autocomparação com as outras pessoas também estraga até muito. porque às vezes a pessoa tá errando ali também, né? Isso. Porque tu é um detalhe, né? Dentro do contexto da vida da pessoa, você é parte do processo. Eu acho que os pacientes que foram comigo já ouviram essa frase, que eu falo, né? Eu sou como se fosse, quando o paciente acerta e tem resultado, o mérito é do paciente. Porque eu falo que eu sou como se fosse um carro alugado. O cara foi lá, ele investiu dinheiro no carro alugado. Tudo bem, ele pode querer alugar um carro mais antigo, não vou falar o nome do carro, senão a galera que tem carro mais antigo vai ficar brava aí, né? Mas um carro 1.0, ou ele pode querer alugar um V8, né? Ele que decide qual carro ele vai alugar. Mas ele também decide se ele vai daqui até Cascavel a 180 por hora ou se ele vai a 30 por hora. Né? Ou se ele vai parar no meio do caminho para comer um lanchão, para dar meia volta.
Eu sou o carro que ele está em cima. O que ele vai fazer com o carro ali depois que ele subir... É com ele. É com ele, né? Então, assim, eu acho importante isso. Mérito do paciente quando ele acerta. Claro, a gente tem mérito e fica feliz quando o paciente acerta, quando ele melhora, vendo a evolução do paciente e as reavaliações, mas eu sou um pequeno detalhe do que está tudo entre esse meio todo que a gente conversou ali, né? Doutor, aconteceu já alguma coisa marcante, assim, em algum paciente teu, que você mudou pequenas coisas na rotina dela, na questão do... Esse exame estava meio desregulado, tu mudou e a pessoa mudou demais, assim, na vida dela? Legal, me vem bastante coisa na cabeça, mas um paciente que depois de um tempo virou amigo meu, um paciente de 52, entre 52 e 54 anos, veio, buscou meu consultório lá, ele veio disposto a fazer um acompanhamento, mas ele veio que meio arrastado, né? Meio que a esposa dele marcou para ele fazer consulta e fazer essa avaliação. Por quê? Porque ele já tinha uma rede de tratamento. Então, um paciente que veio com queixa de indisposição, mas um paciente depressivo, cansado, basicamente, é isso que ele dava de adjetivo para ele mesmo, tá? Indisposto, cansado, depressivo, sem vontade de fazer nada, seja no trabalho, seja em casa, com 2 filhas pequenas. Então, um paciente que chegava em casa e ele disse para mim, né, foi dito para mim na primeira consulta, que ele chegava em casa, olhava para as filhas, queria fazer alguma coisa, mas não podia, né? E a frase dita para esse paciente dentro do consultório, na consulta, foi assim: eu não tenho vontade para poder cuidar de mim, mas eu tiro vontade de onde dá para poder cuidar da minha família, né? Então me marcou bastante, porque era um paciente que fazia tratamento com terapia, com psicólogo já, fazia tratamento psiquiátrico também, usava 2 medicações ali antidepressivas, e aí a gente fica numa sinuca sem bico, né? A gente tenta resolver sempre o problema dos pacientes, às vezes não é possível. Então eu botei na minha cabeça e falei, esse problema desse paciente eu preciso resolver. E a gente acha que é uma coisa mirabolante. Então esse paciente veio lá, pedi a guia de exames para ele retornou e pasme, né? Todos os exames normais, mas a alteração dele era uma testosterona de 119. Nossa, né? agora tá morrendo. Então ele estava num período de acompanhamento, de tratamento psiquiátrico ali já, de terapia, fazia mais de 8 meses. E aí testosterona total de 119, mas ele tinha a fração da livre, que a gente fala ali, menor do que 4. Né? Então, assim, de primeira eu vi que o problema desse paciente poderia ser isso, né? Então a gente fez esse tipo de tratamento usando medicação injetável de reposição de testosterona. E aí nunca me esqueço, no retorno desse paciente ali, antes ele mandou mensagem, mas 2 meses depois ele retornou no consultório totalmente diferente do jeito que ele estava. Que ele chegou, era um bagaço, né? Com aquela cara de cansado, triste, olho fundo. Ele chegou com um sorriso no rosto, feliz, junto com a mulher e com as filhas lá no lugar de espera do acompanhamento lá. E ele falou para mim uma frase que me marca bastante, assim, né? Ele falou que agradeceu por tudo que a gente tinha feito, período curto, né, 2, 3 meses, e ele falou que além da gente ter salvo a saúde dele, a gente tinha salvo a família dele também, né? E porque hoje em dia ele consegue chegar em casa e consegue brincar com as crianças, consegue ouvir a esposa, dar carinho para a esposa e consegue dar tudo que aquela família precisa, que antes ele fazia 110, 120% para conseguir e não cuidava dele mesmo, né? Então acho que bem marcante o caso desse paciente, que é um detalhe importante e simples. Não, isso é demais, porque até interessante falar que foi um aluno nosso na academia semana passada. E o personal dele comentou comigo que ele tá fazendo reposição hormonal de testosterona. Uhum. Ele, não fala, eu tenho vergonha, não sei o quê. Eu falei, cara, você tá fazendo acompanhamento, calma, tá tudo certo, ninguém vai aqui um preconceito. Não, que minha testo estava acho que em 200 também, não chegava a 300. E agora foi para 800. Só que minha esposa foi em outro médico, numa cidade próxima aqui, que eu não vou falar onde, e falou que 800 é muito alto, que ele tem que parar, que ele estava bom com a testo que ele estava, agora 800 está muito alto. Daí eu falei, não é possível que tem gente, ainda médicos, que falam que isso não é benéfico. Sim. Que nem tu falou, o cara estava no fundo do poço, tu colocou qualidade de vida do cara com saúde, sempre é o mais importante. E tem gente ainda que fala que não pode. É legal tu falar isso. Então assim, é uma coisa bacana, né? Algumas pessoas se identificam com essa história também, né? Mas é um caso que me marcou bastante porque envolveu a família num todo, né? Eu tratei o paciente, mas eu me senti cuidando da família propriamente dita também. Então
Com toda certeza. Doutor, eu acho que existe ainda muito preconceito da tua área, da medicina do esporte, ser algo para quem Maromba. é maromba ou quem faz ou vive do esporte, porque o nome é medicina do esporte. Tá. E tu citou um caso que é uma pessoa com uma idade, né, um pouco mais avançada, Aham. não avançada porque, né, tem 50 anos, 52 anos, Sim. mas ele foi em busca de qualidade de vida. Tá. E eu sei, né, sendo o teu paciente, sendo o teu marketing também, que o teu público é bem variado. Sim. Então, a tua área, ela é para quem? A minha área da medicina do esporte, Quem que tu atende? né, Quem que é o teu público? é aquele paciente que gosta de entender o que está acontecendo com ele mesmo e busca mudar a realidade do que ele vive, seja da parte sintomática, seja com relação a performance ou corpo. Então isso engloba muita gente. Meu público é desde aquele paciente que a gente tinha conversado sobre o caso de alguns pacientes ali, aquele paciente de 12 anos de idade, que está obeso, ou aquele paciente que está com baixo peso e os pais não sabem o que está acontecendo, né? E querem ter um detalhamento daquilo que está acontecendo. Aquela paciente ou aquele paciente jovem na idade fértil, solteiro ou não, ou noivo, ou que quer casar, que quer melhor da qualidade de vida junto com a noiva, ou junto com a esposa, ou aquele solteiro que está buscando arrumar alguém agora, né? Está na época da faculdade, inclusive, né? Ou aquele paciente idoso também, né? Falando de idoso, até vou citar um caso de uma paciente aqui. Inclusive, se vocês me permitirem, a gente vai trazer ela aqui no podcast um dia desse. Vamos, Uma paciente, com certeza. uma paciente minha de 68 anos. Ela perdeu 14 quilos agora essa semana, deu num tempo de acompanhamento ali, de 4 meses, né? 14 quilos fazendo simples. Essa paciente ela é atleta, né? Ela é atleta amadora, ela faz muito esporte. O que a gente fez para ela? Prescreveu medicação para ela e a gente botou ela para caminhar alguns minutos por dia. E hoje em dia ela galgou esses poucos minutos para 1 hora e meia por dia e ela perdeu esses 14 quilos. 67, 68 anos. Então, assim, a minha especialidade, o meu atendimento é para aquele paciente que precisa ou se identifica com aquilo que a gente fala e conversa. E qual que é a rotina tua? Como que você se organiza no dia a dia para levar a saúde, levar o treino, a esposa, a família? Como que você se organiza? Eu não tenho bacuri ainda, né, por enquanto, mas assim, falando da parte da minha rotina, do meu dia a dia, agradecer a minha mulher, né, muito obrigado, ela vai assistir depois isso daí. Graças a ela que você lembrou de estar aqui. Ela é muito organizada, então assim, ela coloca lá de tempos em tempos o que é necessário fazer, o que é preciso, né, as pendências e aquilo que eu preciso fazer durante o dia, esses compromissos, né? Então isso me ajuda e facilita um monte, né? Para eu poder sair de casa, poder trabalhar com a cabeça tranquila, para eu poder treinar, ir na academia, para eu poder cuidar de casa quando eu voltar. No meio da semana é uma coisa que eu gosto de fazer junto com ela, a gente faz às vezes um churrasquinho, pode fazer um churrasquinho, cuidado com a bebida só, né? Bem tranquilo, mas a gente faz um churrasquinho, faz alguma coisa, tem um tempo de lazer, às vezes com os nossos amigos também, ou no final de semana ali, né? Então acho que eu tenho esse equilíbrio ali, graças a eu pensar que o dia de amanhã é mais um dia e assim, eu tenho que viver aquilo e pronto, acabou, né? Um grande período da minha vida, às vezes isso acontece ainda, né? Um grande período da minha vida, às vezes vocês devem pensar assim, a gente vive pelo final de semana, por causa do nosso trabalho, né? Então, assim, eu percebo muito que os pacientes são assim, tipo, sábado, domingo não trabalho, então aí é gostoso, aí é top, né? Então, às vezes eu tento quebrar essa barreira aí no meio da semana, fazer alguma coisa diferente, ir para algum lugar diferente, ou fazer um churrasquinho, igual eu falei para vocês, assistir alguma coisa diferente, para poder quebrar essa barreira e falar assim, é mais um dia, tem que aproveitar esse dia também e pronto. Cara, eu não gosto do final de semana. Eu gosto da rotina louca. Segunda-feira pra mim é o melhor dia. Não, eu sou Nossa, o contrário da mesa dá aqui, um então. pé. Eu gosto do final de semana. Eu não vou dizer que eu não gosto, mas eu prefiro Não, mas me dá um nervoso. Se eu não encho meu final de semana de coisa pra fazer, Jesus amado. me dá um negócio ruim ficar dentro de casa. Gosto desse tempo de ficar sozinho. Tá, e além da abençoada sua esposa, Gabi,
que é o segredo para você manter consistência e constância na tua rotina. Tá. Tem mais algum segredinho, tirando os segredos da sua abençoada esposa? Ah, tem, né? Tem uns segredinhos das coisas que a gente usa, toma também, mas daí a galera só vai sabendo no consultório, né? A medicina evoluiu muito, eu falo para os pacientes, então a gente tem alguns tipos de substâncias hoje, é extrato, é raiz, é algum tipo de substância até mesmo natural, que a gente usa para hackear algumas coisas ali importantes, né? Melhorar a disposição, foco, simpatia, né? Às vezes com os pacientes ou com as pessoas da nossa volta, e também o restante da outra nossa vida, né? Da nossa vida ao redor ali, vida fitness no caso, né? Mas isso não é o segredo. Acho que às vezes você fala, não, eu não quero usar nada de remédio, eu sou anti-remédio. Não que isso seja necessário para viver uma vida boa, né? Mas tem algum segredo sim, né? Eu me apoio bastante igual eu falei para você, nesse lazer ali, fazer alguma coisa que eu gosto durante a semana, né? Na minha família também, então sou bem ligado à minha família, meus pais moram aqui do lado, graças a Deus, né? Meus pais, meu irmão também. E então eu sempre busco fazer alguma coisa ali que me deixa feliz, que me dê prazer durante a semana, eu fique tranquilo, sossegado. Ó, a gente está quase chegando no ápice do nosso podcast, que é um quadro nosso, tá? Mas antes disso... Eu já tô com trauma, que eu tava assistindo o Show do Milhão ontem. O Casimiro fazendo o corte do Show do Milhão ontem, cada invertido que meu Jesus amado. Mas antes da gente ir pro ping-pong, eu sei que uma pessoa aqui do meu lado tá se mordendo de vontade de fazer algumas perguntas um pouco mais polêmicas. Tá. Vai. Abre a boca. Pergunta o que você quer perguntar. Ó, já vou adiantar. Se não der pra responder, eu vou responder só pro Vinícius depois. Ah, pronto. Pergunta, Vini. O que você quer Cara, perguntar? não é polêmica, mas é uma coisa polêmica pro mundo que eu vejo que é fora da academia. Para nós, talvez, é uma coisa que a gente discute sobre isso. Tá. É, normal. Mas é polêmica sobre outras drogas que não são feitas, comprovadas pela Anvisa, que nem tem outras que a gente sabe que fabricam, mas na farmácia, né? Você também tem um acompanhamento com essas pessoas, assim, se a pessoa quer usar, que ela precisa usar ali, vai competir no campeonato de fisiculturismo, ou você já, não, daí eu prefiro, se procura outra pessoa. É importante esse porque tipo assim, eu vi muitas, por isso que eu já quero perguntar, porque muitas pessoas falam que foram em um médico, eles estão indo atrás do médico, só que o médico fala, cara, não vou te ajudar porque isso aí vai te matar. Aí eu falo, a pessoa vai tomar, e o médico já está excluindo ela, é capaz de ela se ferrar muito mais, né? É isso que a gente já conversou um período, né? Então, eu penso isso dos pacientes, eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Eu não venho com aquelas 3 pedras na mão para poder acertar no paciente, né? Quem sou eu para poder falar para o paciente que o que ele fez está errado, ou que algum colega fez está errado, ou o que ele está fazendo não está certo, né? Às vezes vem paciente lá no consultório com 50 quilos e quer perder peso. Se tiver tudo bem da parte fisiológica, não fizer mal para ele, ok. E é isso que você falou dos pacientes, eles fazem algum tipo de esporte, estão usando algum tipo de ergogênico, de hormônio, algum tipo de outra substância ali, eles querem um acompanhamento. Então eles vieram pedir ajuda para mim. Qual que é o meu papel? Acolher esse paciente, fazer um controle com esse paciente dos exames, explicar para ele os potenciais riscos e os colaterais daquilo que estão acontecendo, mas não julgar. Eu não sou ninguém para julgar, né? Não sou Jesus para poder ficar fazendo julgamento. Então a gente tenta sentar com esse paciente, conversar e achar a melhor alternativa para ficar bom para os dois, né? Para esse paciente não ter problemas lá na frente. Então o paciente às vezes está ciente do risco, ele só não quer que isso lhe cause problemas piores lá na frente. Então esse tipo de acompanhamento e avaliação eu gosto de fazer, eu acho um ponto importante que você pincelou ali, porque também é um tipo de preconceito, do meio médico é um preconceito. Né, eu já vi muito cara que falou pra mim que foi em tal e tal e tal, o cara falou pra ele, eu não te atendo. Tudo bem, o médico tem direito de fazer isso, falar pro paciente que não gosta dessa área, que não vai atender, que isso, que aquilo, mas às vezes se é da tua área, se você pode fazer um acompanhamento, olhar os exames e falar, a gente precisa ajustar isso aqui tá no fator de risco, vamos fazer um exame cardíaco, vou te encaminhar para um cardiologista para fazer uma avaliação, né? Porque a gente atua de modo interdisciplinar, multidisciplinar, né? Então, é importante. Se o médico puder acolher e fazer isso, eu tento fazer isso no meu consultório.
Eu sei porque eu fui um exemplo também, antes de você chegar aqui em Marechal e tudo mais. Eu estava num acompanhamento médico e eu falei que eu pretendia competir e tudo mais no futuro. Aí ele falou, a partir desse momento que você fala para mim, ó, eu quero competir, a gente para a nossa parceria. Ele não falou com essas palavras, mas Sim, eu meu entendi. Deus. Eu entendi. Tipo, ele Deixou quis... nas entrelinhas. Isso. Ele falou, a minha parte é mais estética, saúde, agora se você quer competir, alta performance, aí eu Não é comigo. eu não consigo te ajudar. Tipo, ele meio que... Não tem problema quanto a isso, né? Mas se o Sim. médico pega e Ah, fala, ó, exatamente. eu tenho alguém para poder te encaminhar, para poder te acompanhar, beleza, né? Mas agora se o cara fala assim, já ouvi caso de entrar no consultório, o médico fala assim, pode ser embora, eu não quero papo. Tipo isso, né? Então, assim, acho que é uma coisa que não se faz, o paciente tem que ser acolhido, porque senão, às vezes, a gente não tem todo o tempo do mundo. O cara vai, usa sozinho, se ferra sozinho e a minha cabeça não me permite deixar o paciente aquém dessas coisas, assim. Por isso que você é diferenciado, né? Por isso. Por isso que tem que ir com o Por cara. isso Aqui, ó, o É o cara. melhor do Brasil. Mas ele vai falar umas verdades também, a gente fala, tá? Não tem... ele fala. Eu Fala. lembro que quando eu cheguei, eu tava tomando... O que eu tava tomando? Quando eu comecei contigo? GH. GH. O que você tá tomando isso aí? Tá bom. Tem que estar disposto a ouvir também, né? Não, óbvio. Mas daí, só que é aquele negócio, a gente vê coisa, acha que tá certo, escuta algumas pessoas que para elas funcionaram, pra gente não vai funcionar. E aí... Com certeza. E a última pergunta, assim, que eu tenho curiosidade, que chega a muitas pessoas, alunos, porque eu acho que as pessoas acham que eu, como eu treino e tô com ele, eu sou médico também, né? Muitas pessoas. Uma curiosidade minha também. Vamos colocar um jaleco no Vini e colocar ele com um jaleco esteto na Dr. próxima. Hard. As pessoas chegam em mim e falam, nossa, eu quero competir, vou tomar isso, e sem ninguém, acompanhamento, ou com acompanhamento, que a gente sabe que não é já uma dose tipo, saudável. A pessoa ela tem que estar também ciente que ela está abusando. Tem riscos de futuramente ela causar uma coisa que talvez ela nunca causa, tipo uma doença que ela talvez nunca causaria e encurta esse tempo para antes, ou ela já era propícia a ter alguma doença e ela encurtou isso por causa que ela abusou lá atrás? Com certeza. Então, isso daí é o que mais a gente tem medo nesse meio, né, da galera abusando da parte hormonal. Porque o que mais a gente tem medo são daquilo que é silencioso. Espinha, beleza. A gente faz o tratamento ali, melhora ali, a oleosidade na pele melhora. O cabelo caiu, faz um transplante, coloca um implante depois, né? Beleza, tá tudo tranquilo, né? O rosto envelheceu, tudo bem. Tem a galera da galera que faz harmonização e levanta isso e faz isso e aquilo, né? Mas assim, é a parte cardíaca, que são esses efeitos silenciosos ali, né? Então tem alguns colegas aqui de Marechal que eu converso bem, é o cardiologista mesmo, né? E a gente fala sobre isso. Então às vezes o cara não vê, e aí o coração é um músculo também. Você tá tomando um hormônio para melhorar a contração muscular ali, para hipertrofiar os seus músculos, mas a gente esquece que o coração também é feito de músculo. E o coração, em alguns casos, dependendo do que faz, de como faz, do que usa, o coração vai aumentar também, ele vai sofrer essas consequências do que o paciente tem. Então, uma coisa que ele teria lá com, sei lá, ou não teria, né? Teria lá com 70 anos ou não teria, né? Esse paciente vai ter precocemente. Você já viu alguns casos de paciente que competia, teve insuficiência cardíaca, né? Esse paciente, o que é isso? Basicamente o coração aumentou de tamanho demais e a contração dele não era suficiente para conseguir bombar para o restante do corpo. Então esse cara não conseguia caminhar meia quadra, teve problema com relação à parte cardíaca e até que chega uma hora que colapsa. Então isso que você falou é importante. A pessoa pode adquirir, ter alguma doença que não teria fazendo uso de hormônio, sim. Se eu for mentir aqui, se eu for falar que não para vocês, eu tô mentindo. Sim, é o que eu Isso imaginava. É legal verdade. o pessoal saber também. Então, assim, tem um risco. A gente sempre fala, o paciente tá usando, vai competir, né? A gente passa isso para o paciente e é transparente. Como eu sou com as outras coisas no consultório também. Isso de efeito colateral, que pode causar tal coisa, minha opinião é essa, né? Às vezes o paciente vem com uma opinião formada no consultório, por causa dessas novas tecnologias que a gente tem, do chat. Vem lá e fala, quero usar tal coisa. Quero usar Monjaro, ou eu quero usar testosterona ou Durateston junto com Deca. Aí eu falo pro paciente, minha opinião é essa e pronto.
né? Eu tenho que falar isso porque senão eu não consigo dormir bem de noite, eu acho. Não consigo botar minha cabeça no travesseiro. E isso que eu queria que você falasse. E é por isso que você tem um diferencial tão grande, porque tu é muito transparente, mas, enfim... Isso pode afastar algumas pessoas, é claro, que fazem, que veem isso, que conversam sobre isso, ou que às vezes vão no consultório. Eu recebo o pedido de, eu não quero fazer meus exames, eu não quero fazer avaliação, eu só vou te mandar tal coisa e você me manda a dose que eu vou usar. Vai não. afastar. Eu tenho que pensar que é segurança para mim e para o meu paciente. Depois, né? se der ruim, vai do Você tem Isso. o CRM lá. Tem Exato. meu CRM, né? Então a gente batalhou um pouquinho para Exato. conquistar isso. E assim, eu penso que cada paciente que entra no consultório, por mais difícil que seja, cansado que a gente esteja ali, penso que é uma vida, mas que é como se fosse alguém da minha família. Que eu estou tratando alguém da minha família. Imagina, meu pai, minha mãe ali, minha mulher, meu irmão, e eu estou fazendo a minha parte ali para essa pessoa ficar bem. Penso dessa forma. Uma vez um médico da época da minha faculdade ali falou para mim assim, né? Isso mudou bastante meu jeito de ver as coisas, né? Naquela época, às vezes, a gente não quer nada com nada, muito novo, segundo, terceiro ano de faculdade, cansado também. Se outra pessoa vai ver, se outra pessoa vai fazer, se o doutor, se o médico já viu, se ela já está com acompanhamento, então tá tudo bem. É uma coisa que eu levei para mim, ele falou, trata todo paciente como se fosse alguém da sua família. Você vai fazer isso pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão? Você vai fazer? Não vou. Então, meu dever é explicar e tratar do jeito certo. E você falou do Mounjaro agora há pouco, e é um assunto que... polêmico, né? As famosas canetinhas. Dá sua opinião sobre as canetas. Tem gente que eu sei que acha que as canetas vão fazer milagre sozinho, vão agir sozinha. Estão comprando sem acompanhamento, falsificado. Exatamente. Complicado. Assim, minha opinião sobre uso no consultório para os pacientes que têm indicação, tanto Mounjaro, Wegovy, própria semaglutida, Vioral também, análogo de GLP-1, bem indicado e do jeito certo, com o paciente dando aquela ajudinha, eu acho que mudam vidas de pacientes, né? Mas o paciente tem que ajudar, né? Tem que se ajudar, né? Porque senão, o que o paciente faz? Ele pega aquele remédio e usa como uma bengala. A partir do momento que a gente tira a bengala dele, né? Volta tudo de novo. Então, assim, é como se fosse uma plástica, uma lipo. Direto, o paciente vem e fala assim, doutor, mas daí eu quero usar isso, mas não vai voltar o peso de novo, né? Depende de você. Você já fez uma mamoplastia, você já fez uma lipoaspiração, já fez uma abdominoplastia e viu voltar no paciente ou na paciente? Pode acontecer. Já fez uma cirurgia de joelho, o paciente arrebentou o ligamento de novo? Pode acontecer, não fez a fisioterapia direito, ou voltou para o esporte que não era para voltar, ou antes do que deveria voltar, é a mesma coisa com a medicação. Então, assim, bem indicado, gosto muito, que acho que quem condena esse tipo de tratamento é uma pessoa que não sabe o que é ter 170, 160 quilos, não conseguir dormir direito, roncar, não conseguir dormir com a esposa, na hora do trabalho ter que desviar de alguma coisa para não subir por cima, né? Levantar da cama. E essa pessoa perder 20, 30, 40 quilos, mudar de vida, né? Tá bom, vai conseguir mudar de vida sozinho. Será? Sem a medicação? Claro, consegue, a maioria dos casos, mas às vezes esse paciente está no último suspiro ali. Sim. Ele não quer fazer a semana inteira, chegar no final de semana e perder 300 gramas de peso. Por que às vezes dá muito resultado para o paciente muda de vida usando? Porque ele vê resultado e eu tenho adesão do paciente. Então, a semana, chega na sexta-feira, ele vai lá, já sai peladão do banheiro, assim, ó, sobe na balança, caraca, 2 quilos. Ele já vai começar o final de semana dele diferente. Ele não vai botar aquele pé na jaca igual botava antes, né? Ele vai, atividade, daí ele vai fazer uma bikezinha na semana, 2, ele vai perceber que perdeu mais peso. Aí ele vai começar a colocar isso como rotina. Isso acontece muito nos meus pacientes, tem um monte de exemplo de pacientes que eram sedentários, o paciente obeso, no caso, e aí usou medicação, deixou de ser sedentário, não é mais obeso e hoje está fazendo atividade física, né? Então, assim, a pessoa que fala, isso daí é para paciente preguiçoso, é a pessoa que não entende nada de medicina, e também que não entende nada de fisiologia ou de tratamento, seja no âmbito fisiológico do paciente, seja no âmbito mental do paciente, que tem muita importância. Eu frisei a questão do se a pessoa fizer a sua parte, tem muita gente que fala assim, é fácil, né? Emagreceu porque está usando as canetas. Isso. E também
eu me segurei, assim. Aham. Tive que ser polido, porque deu vontade de mandar a pessoa merda. A pessoa falou assim, tomei os... que você fez pra emagrecer? Ela falou assim, tomou Monjaro? Ela falou assim, sim, tomei Monjaro no final do meu processo de emagrecimento? Sim, tomei Monjaro. Ah, por isso que emagreceu. Sim, eu emagreci 17 quilos sem Monjaro. Depois eu entrei com o medicamento, né, contigo, para dar a continuidade, para, enfim, continuar o foco, etc. Ah, porque eu já tomei o Ozempic, eu já tomei Saxenda, eu já tomei o Wegovy e não funciona. Aí os stories do final de semana da pessoa em bebedeira, come porcaria toda noite e acha que a canetinha vai fazer milagre, né? E não faz. Não faz. As canetinhas, então, sozinhas não fazem milagre. Não faz milagre. Lembrar daqueles 4 pilares nossos que a gente conversou lá é muito importante. Tá. Agora, então, a gente vai pro ping-pong. É pergunta-resposta. Não é nada cabuloso, tá? Fica tranquilo. Bem tranquilo. Não, Mas assim, bom. foi aquela. Tô acostumado, tô com assim, vocês dois aí o tempo todo, já tô acostumado. Bora lá, então. Seu treino favorito? Peito e tríceps. Caraca. Um hábito que não abre mão. Assistir o UFC sábado à noite. Esse cara aqui é viciado em luta. O maior mito da medicina do esporte? Testosterona não serve pra nada. Pré ou pós-treino indispensável? Pré-treino, doce de leite. Pós-treino, proteína líquida. Massa. E uma frase que define sua visão sobre a saúde? Finge que você está no outdoor agora, você tem o mundo todo te vendo aí. Eu acho que todo mundo merece um olhar atento e um tratamento digno. Caraca. Acho que Bom. eu acho que é a frase assim, que eu levo em conta ali no meu consultório também para atender os pacientes. Legal. Bacana demais. Mensagem final para quem busca qualidade de vida e performance. O que você deixa de recado? Aquela pessoa que está desanimada, quer ouvir você. Ela agora pra precisa, motivar. assim... Sabe aquela mensagem de resgate? Do gás. Bora. A mensagem principal, eu acho que para quem ouviu a gente bater papo aqui, viu que a gente conversou, e teve paciência de ficar até o final, eu acho que é pensar que a hora de começar, às vezes, é hoje, né? Então, de começar a mudar os hábitos aos poucos é hoje. Você não precisa mudar o mundo em um dia, mas você pode começar a mudar esse teu mundo no dia de hoje, né? Ao invés de você pensar em chegar em casa, às vezes sentar no sofá, deitar lá, tomar um whiskyzinho, uma taça de vinho, que também é bom. Antes disso, faça uma caminhada, sai com o teu cachorro, deixa ele feliz também, né? Leva a tua esposa, sai com ela, vai na academia, ou vai treinar, faz bem pro teu corpo também, né? Então, vai fazer alguma coisa que você goste, se acha em algum tipo de esporte, isso é muito importante. Você cria uma rede de amigos, você cria uma rede ali que todo mundo se dá as mãos, apesar dos objetivos diferentes, mas eu acho que a hora de mudar, na maioria das vezes, é agora, né? Não interessa se hoje é terça-feira, se hoje é sexta-feira, se a gente está na metade do ano ou se está no final. Não deixe para chegar lá em novembro e falar por que eu não fiz, por que eu não mudei, né? Não só com relação à parte do corpo, mas com relação à parte sintomática. Às vezes, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, que está influenciando no teu trabalho, que está influenciando na tua vida com a tua família, com a tua esposa, né? Ou tua vida em casa com os teus pais, que você tem rusga com eles, está estressado, né? Você está com aquele pavio curto. Às vezes é um problema simples de resolver. É uma coisa que nem é culpa tua, às vezes é uma alteração hormonal, um problema de vitaminose ali. Você não sabe. Então, às vezes, uma simples avaliação, uma simples medicação, um acompanhamento vai resolver, não a tua vida inteira, mas resolve e melhora a tua qualidade de vida com o passar do tempo. Bacana. Doutor, foi um prazer ter você aqui com a gente no Hardcast. Você vai ser sempre bem-vindo aqui, sempre mesmo. Vai ter que estar aí um quadro do doutor. Quadro do doutor. Ano que vem eu venho de novo. Mentira. Que vem nada. A temporada que vem você já está aqui com nós de novo. Certeza. Que as pessoas precisam de você para ter conhecimento. E estamos aí também. É um prazer.
Beleza. De verdade, é um prazer mesmo. E onde que a gente te acompanha nas redes sociais? O meu arroba, que fala arroba, né? Isso. Meu arroba lá é drgabchug, SCHUG. Então quem quiser acompanhar, às vezes a gente posta em collab com a academia alguns vídeos lá, com o Borto ele também, a gente dá uma brincada lá, posta algumas coisas importantes também, algumas informações importantes, se quiser ver resultado de paciente, para às vezes se espelhar no que está acontecendo, ou mandar simplesmente mensagem lá, tirar alguma dúvida com relação à minha secretária, né? Manda mensagem lá que ela vai passar e vai esclarecer todas as dúvidas certinho. Já marca uma consulta que quem é aluno da academia tem um descontinho bacana lá. É isso aí, importante Bora você cuidar falar. da saúde. Bora cuidar da saúde. Não interessa o que for fazer. O verão tá chegando. É importante começar agora, hoje. Isso aí. Fechou? Gente, a gente fica por aqui com mais um episódio do Hardcast. Na próxima temporada, o Dr. Gabi tá de volta, tá? E lembrando mais uma vez, acompanhe a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, @hardtraining. Já se inscreve no nosso canal do YouTube, Hardcast, e também estamos no Spotify, Hardcast. A gente fica por aqui e até a próxima quinta.